Bom dia a todos, me chamo Matheus Pierre e junto com nossos colegas Luiz Eduardo Baeta, Antônio Dias Mariani e Luftala Neto, vamos aí falar sobre a política monetária e creditícia no Brasil. Então vamos passar pelo Banco Central, tratar da independência do Banco Central mais especificamente, falar do regime de meta de inflação, o sistema bancário, concentração bancária e também o mercado de crédito, certo? Então falando do Banco Central, não vamos tratar da política cambial, vamos focar na política monetária. O que ele faz? Ele tem duas diferentes frentes de atuação. Ele consegue mexer tanto na taxa de juros básica da economia, que é a Selic, a taxa de juros overnight, e no controle da emissão do papel moeda. Para que ele vai fazer isso? Para manter o índice de preços estável, relativamente estável. Não, a estabilidade não quer dizer que não tenha variação, mas pelo menos que essa variação seja controlada. E aí que entra o regime de metas que o nosso colega Luiz Eduardo vai falar a seguinte. Mas a questão da independência do Banco Central é que o Banco Central hoje em dia ele tem um acordo verbal com o Poder Executivo. O que acontece é que ele tem um acordo verbal, então ele não é formalmente independente. O presidente do Banco Central está sujeito às vontades do Poder Executivo, que é o que aconteceu no segundo mandato da presidente Dilma. O presidente da época, o Alexandre Tombini, acatava aos pedidos dela e manejava a política de juros no benefício do Poder Executivo, visando uma reeleição. E a consequência disso foi que chegamos à inflação de 2 dígitos aí em 2014, né? Então, essa é uma grande crítica que o Paulo Guedes, o futuro ministro, faz. E, segundo ele, o governo que vai começar o seu mandato aí em janeiro do ano que vem vai lutar contra e vai tentar mudar, né? Que é dar uma autonomia formal para o Banco Central. Então, o Banco Central, a intenção é que ele se torne um banco central efetivamente independente, como é na maioria dos países da OCDE. Então, o Banco Central autônomo, ele, querendo ou não, ele sofre, né, ele é refém das vontades políticas do Poder Executivo. E com a independência total dele, independência formal, o principal foco dessa independência é que sendo independente, ele vai conseguir fazer ou seguir a sua missão, o seu objetivo de forma limpa, né? De forma sem nenhum entrave político. Então, essa é a grande questão que o governo Bolsonaro está pautando e que nos próximos anos aí a gente vai ver se vai ser realmente efetivado, né, esse plano ou não. Então veremos. Agora, em seguinte, vamos ouvir um pouco nosso amigo Luiz Eduardo sobre o regime de metas de inflação. Muito obrigado. O sistema de metas de inflação pode ser entendido de forma simples como um compromisso que o país assume a cada ano, com o objetivo de dar estabilidade ao mercado sobre a tendência da economia, evitando hiper e subinflação. Bom, esse sistema prevê que a inflação deva ficar dentro de um limite de tolerância. A definição da meta de inflação é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, que é um grupo do governo formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. A partir desse número, o cumprimento da meta é responsabilidade do Banco Central, e para isso possui algumas armas para controlar a inflação, sendo a principal delas a taxa básica de juros Selic. E quando a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros. Com isso, empréstimos e financiamentos ficam mais caros, as empresas investem menos e as pessoas cortam gastos, o que tende a reduzir a inflação. Por outro lado, quando a inflação está baixa, o Banco Central joga os juros para baixo, o que incentiva o consumo e investimentos. A margem de tolerância para o cumprimento da meta pelo Banco Central se deve pelo fato do Banco Central não ter total controle da oscilação de preços nos mais diversos mercados. A margem de variação da inflação evita também que o Banco Central precise ser excessivamente duro no aumento de juros para atingir uma meta fixa. O piso da meta tem por objetivo evitar uma subinflação que gera um desequilíbrio no mercado, com mais produtos disponíveis do que consumidores. No caso de a meta não ser atingida, não existe nenhuma punição estabelecida. Entretanto, o Banco Central precisa enviar uma carta ao ministro da Fazenda, justificando o fato de não terem conseguido atingir a meta de inflação e quais ações serão adotadas a partir daquele momento. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a relação do presidente eleito Jair Bolsonaro com o regime de metas de inflação.
Bom, o presidente, durante sua campanha, deixou claro em alguns discursos bem diretos que é a favor de manter o regime de metas de inflação. Já no seu plano de governo não há apresentação de forma detalhada de como funcionará esse regime de metas e se haverá alguma alteração por completa ou parcial. Bom, agora eu vou falar sobre a meta de inflação para os próximos 3 anos de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Bom, o Conselho Monetário Nacional definiu no dia 29 de junho de 2017 as metas de inflação para o ano de 2019 e 2020. E pelo fato de a economia na época estar em recessão, havia menos pressão nos preços. Dessa forma, a meta estabelecida foram os menores em 15 anos. Desde o ano de 2005, as metas de inflação se mantêm estáveis a 4,5%. Para o ano de 2019, o primeiro mandato do presidente, o Banco Central terá de perseguir uma meta de 4,25%, com uma margem de tolerância menor do que a dos anos anteriores, de 2% para 1,5%. Já para 2020, a meta prevê uma outra redução de inflação, sendo de 4% no aumento dos preços. Para o ano de 2021, o objetivo do Banco Central é manter a inflação em 3,75%, ou seja, existe uma redução pelo terceiro ano consecutivo na meta de inflação. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro e o Banco Central terão um enorme desafio de conduzir a inflação a essa redução por 3 anos consecutivos, estimulando o aumento do consumo, recuperando a economia e gerando empregos. Bom, agora eu vou passar minha palavra para o Antônio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a concentração bancária no Brasil. Aqui, 82% dos ativos são controlados pelos 5 maiores bancos: Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Entre os países emergentes, o Brasil é o mais concentrado, mas perde para países desenvolvidos, como a Holanda, que tem 89% de concentração. Um dos motivos que impulsionou a concentração foi a crise de 2008. Para se ter uma ideia, em 2006, o número é em torno de 60%, aumentou por conta de algumas fusões de grandes bancos e compra de bancos menores por parte dos bancos grandes. Ao sinalizar a correlação entre as lucratividades de bancos com características semelhantes, é possível avaliar os impactos de mudanças na concentração bancária, tanto no risco sistêmico quanto nos choques idiosincráticos. O primeiro deles, o risco sistêmico, é definido como a transmissão de um choque isolado em um determinado grupo, sem que necessariamente o choque inicial gere diretamente efeitos reais nos demais participantes. Já os choques idiosincráticos podem ser através de mecanismos diretos e indiretos. O primeiro é resultado do relacionamento financeiro por exposições de crédito, enquanto o segundo resultaria das expectativas do mercado quanto à solvência de algum banco ou de um conjunto de bancos, dado a ocorrência de um choque em uma ou mais instituições. A partir disso, e também do fato de que estudos do Banco Central relatam uma correlação positiva entre o retorno de um banco individual e a média dos retornos dos bancos, é possível concluir que aumentos na concentração bancária, mesmo reduzindo os riscos idiosincráticos pela maior diversificação, acabam aumentando o risco sistêmico caso um banco, dentro desses grupos, sofra um choque adverso. Outra análise que vale a pena ressaltar é a relação entre o spread bancário e a concentração do sistema financeiro nacional. O spread está mais relacionado com a competitividade do mercado do que com a concentração e com os custos. A Alemanha, por exemplo, tem concentração de 35% e spread semelhante ao da Holanda. No Brasil, essa competição nos dias atuais tem aumentado graças ao crescimento das fintechs e bancos digitais, que levam mais pessoas ao setor financeiro. Sobre as propostas do presidente eleito Jair Bolsonaro para diminuir ou aumentar a concentração bancária, mostrou-se muito favorável às fintechs e muito contra privatizações. O que é a favor é não nomear políticos para a gestão de bancos públicos, como já realizou nomeando o ex-presidente da Petrobras para presidir o Banco do Brasil. Por outro lado, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, mostrou-se mais favorável às privatizações, o que pode gerar algum tipo de conflito. Voltando à pauta das fintechs, elas têm tido um crescimento bastante significativo no Brasil, com 36% no ano de 2017, número bastante significativo para países emergentes, com exceção de China e Índia, que apresentaram crescimentos ainda maiores. Por diferirem dos bancos tradicionais em questão de porte, estágio de operação e segmento de atuação, as fintechs mostram uma boa alternativa para a diversificação do setor e redução da concentração bancária. Agora eu vou passar a palavra para o Lúcio, que vai falar um pouco sobre a política de crédito brasileira. No governo pré-Temer, existia a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, taxa subsidiada pelo governo. Essa taxa tinha como pressuposto desenvolver setores estratégicos da nossa economia e no futuro gerar mais crescimento econômico no longo prazo. No entendimento do grupo, a TJLP foi um instrumento político que não fomentava a competitividade da nossa economia, uma vez
que empresas que eram próximas ao governo tinham vantagens no crédito, conseguiam créditos mais baratos do que o mercado como um todo. E dessa forma, as empresas que não conseguiam crédito precisavam se financiar no mercado privado, com juros muito maiores. Para o grupo, as taxas de juros de longo prazo são importantes para o desenvolvimento de uma economia, uma vez que elas são capazes de financiar projetos muito importantes para os cidadãos e gerar eficiência. Contudo, no governo Lula e Dilma, muito dessa verba foi destinada para formar as campeãs nacionais, empresas líderes de seus setores e capazes de competir no mercado internacional. E para essas empresas foram destinadas linhas de créditos bilionárias. Exemplos da EBX, do grupo de Eike Batista, da JBS e BRF, que foram grupos que foram muito beneficiados com essa linha de crédito. E hoje sabemos que muitas dessas empresas, além disso, elas estavam ligadas à corrupção, o que enfatiza ainda mais a manipulação de mercado, em contraste com a livre concorrência. O grupo acredita que taxas subsidiadas podem fazer uma grande diferença no desenvolvimento de um país, uma vez que o critério para a concessão desse crédito seja transparente e seja acessível para todos, não só apenas os amigos do governo. No governo Temer, a TJLP mudou para TLP, que é uma taxa um pouco mais combinada ao mercado. O governo de Haddad acreditava no crédito também como impulsor da economia. Já Bolsonaro não se pronunciou a respeito, mas sempre criticou a concessão de crédito do BNDES, e Paulo Guedes já se manifestou a respeito da mudança da TJLP para TLP, a favor da mudança.